De conversar com o Rodrigo Orengo, que vai falar sobre mais um adiamento do lançamento do PAC. Se não me engano, o quarto adiamento já, não é, Orengo? Por que isso? Bom dia. Muito bom dia, Sheila. Carla, bom dia a todos. Sheila, porque o Congresso não votou ainda o regime fiscal. Tinha uma grande expectativa de votar o regime antes do recesso, né, mas ficou para depois, né? Então, o chamado arcabouço fiscal, que estabelece aquela regra para limitar o gasto público, equilibrar o gasto público e entra no lugar do teto de gastos, foi aprovado na Câmara, depois no Senado, e aí quando voltou para a Câmara, porque sofreu alterações, parlamentares não conseguiram chegar a um acordo e deixaram só para agosto. O governo se viu obrigado aí a mais um adiamento. E por quê? Porque é preciso fazer cálculo, né? Sem saber como vai ser o regime fiscal, né, a regra do regime fiscal, não dá para saber qual vai ser o excedente, né? Qual vai ser a margem que o governo vai ter para trabalhar para aplicar em investimentos, né? Só para dar um dado, Sheila, do regime fiscal, como os parlamentares mudaram ali o prazo de cálculo da inflação, e isso mexe com todo o regime, tem uma possibilidade de corte de cerca de 30 bilhões de reais, né? Então era um recurso que o governo estava esperando, já estava contando, e pode não ter, depende da última votação agora, depois do recesso, né? Agora, publicamente, o que a gente vê, o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que, olha, o presidente ele quer aguardar a volta dos parlamentares do recesso para ir anunciar o novo PAC, né, com a presença de deputados e senadores, para prestigiar os parlamentares, mas no fundo tem uma questão matemática aí, financeira, né, para saber de fato quanto o governo vai ter para investir aí nesse programa de aceleração do crescimento, que deveria ter um novo nome, até hoje não ganhou, mas é a grande aposta aí para levantar a economia, levantar os números do PIB que preocupam. Agora, Sheila, pelo menos a gente já tem uma projeção aqui de investimentos na ordem de cerca de 60 bilhões de reais. É muito dinheiro público, mas tem também uma estratégia de atrair o setor privado, para realmente impulsionar aí obras no Brasil, principalmente investimento estrangeiro, né? A China vê aí com possibilidades de investir em grandes projetos e obras. Do ponto de vista desse contingente de obras, a gente tem aí nos estados pelo menos mais 300 obras listadas, mas o governo quer chegar a 2.000 obras, né, fazendo aí um balanço entre obras da União, dos estados, né, e os parlamentares querem, claro, participar de todo esse processo. É uma aposta, mas mais um adiamento. Então o lançamento desse novo PAC fica só para a volta do recesso, tudo esperando aí agosto chegar aí sim para lançar esse novo programa. Muito bem. E aí, possivelmente, com pressões dos parlamentares que, como você disse, vão querer se envolver com isso, também são parte interessada nesse assunto, né? É verdade, Sheila, isso toca num ponto que é importante, que é realmente a aproximação do governo de um grupo de parlamentares chamado Centrão, né? Então, o governo está abrindo mais espaço, está gerando já uma espécie de ciúmes aqui dos partidos mais tradicionais da base, como PT, PSB, o MDB, que é um partido de centro aí, mas é um pouco diferente do centrão clássico, né, que aí envolve PP, republicanos, PSD, são aqueles partidos mais tradicionais do chamado centrão, mas isso tudo, esse caldo todo, faz parte desse processo de aproximação de parlamentares que dão muito votos no Congresso Nacional e são fundamentais. A gente viu na reforma tributária, sem o centrão o governo não ia conseguir aprovar, né? O governo já olha lá para frente, reforma tributária no Senado, o próprio regime fiscal de volta na Câmara, projetos estruturantes no parlamento, né? Mudança no CARF, né? O governo aposta muito aí nessa mudança do CARF, com o voto de desempate pró-União e não pró-contribuinte, para realmente aumentar a arrecadação e ter mais margem para investimento. Então, tudo isso depende desse grupo de partidos lá no Congresso Nacional. E o governo quer aproveitar esse lançamento, né, para fazer aquela aproximação. Não tem nada que deputado gosta mais do que obra nos estados para mostrar serviço, mostrar lá para os eleitores que está fazendo trabalho, né? Então, tem tudo a ver com isso, né? Então, esse é o momento. O governo vai fazer uma grande cerimônia de lançamento do novo PAC, mas fica realmente só para o mês que vem. Ai, que delícia. Tá bom. Orengo, bom trabalho para você em Brasília. Até mais. Bom trabalho, até mais. Valeu.